Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cefincast. Eu sou Diego Ângelos, educador financeiro e cofundador aí do Cefin. Estamos aqui com uma convidada ilustre, né, a querida Mariana da Grana, mais da Grana. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada pelo convite, Diego. Prazer estar aqui no Cefincast. Que bom que tu está aqui com a gente. Então, o nosso programa aqui é pensando em empreendedores da área das finanças, então planejadores, educadores financeiros, assessores. Então, Mara, eu queria que tu conhecesse falasse um pouquinho de como é que foi o início da tua jornada, da tu era CLT, que tu fala bastante, como é que tu chegou nesse momento e ser aí, né, dando já um spoiler, uma das 50 maiores influenciadores de finanças do país, hein? Então, uma grande aqui, né? Muito legal. Vamos lá, então. Bom, eu sempre gosto de comentar que a criação de conteúdo foi o que me moldou, né, com relação a ser educadora financeira, trazer esse ensino nas redes sociais. Então, eu comecei em 2022, conciliando, a grande maioria que vai se identificar, conciliando o CLT. Aquela transição de carreira, aquela coisa. Gente, transição de carreira que eu não vou romantizar, hein? Pessoal aí do Cefin que está ouvindo, que está nos vendo, não vou romantizar de forma nenhuma. Então, comecei em 2022 conciliando o CLT com o empreendedorismo, mas acabou dando tão certo, e ainda bem, que daí eu saí do CLT logo na sequência, fazendo primeiramente consultorias financeiras de graça, primeiro, claro, para validar o método, entender se estava funcionando ou não, porque quando a gente trabalha com educação financeira, a gente está trabalhando com finanças, algo que mexe 100% com a saúde mental de todas as pessoas. Então, comecei validando o método 3, 4 meses, e depois comecei a criar os conteúdos através de um Instagram que eu criei chamado Mariana da Grana, criar o conteúdo, ensinar de forma gratuita e trazendo também os meus conteúdos, querendo ou não, pagos, personalizados através da consultoria. Que demais, né? Uma história incrível da Mari, hoje mais de 100 mil seguidores, né? Então ela está participando conosco nesse Cefin com a ideia de auxiliar os profissionais da área das finanças a se posicionar, né, como influenciadores de alguma forma, porque todo mundo, né, a palavra é influenciador, né, Mari? A gente influencia as pessoas a algo. Então, se a gente está falando de dinheiro, a gente influencia elas a lidarem de uma melhor forma com o dinheiro. Né? Então não é só aquele influencer que acaba falando de coisas, né, muitas vezes até ruins, como jogos, né, tigrinho, jogos de azar e tudo mais. Então a gente influencia as pessoas e muitas vezes de forma positiva, né? Então fala um pouquinho também hoje como é que tu vê o papel, né, de um profissional financeiro nas redes sociais. Tu acha que é importante estar posicionado, né? Quem não tá fora do jogo? Fala um pouquinho sobre essa questão também, que eu acho que é importante. Maravilha, ótimo. A questão, querendo ou não, de estar presente nas redes sociais, eu sempre costumo falar, nossa, vou precisar mostrar a minha vida, mostrar aí o meu dia a dia, meu marido, minha esposa, de forma nenhuma. A intenção sempre é servir a outra pessoa. Pense aqui comigo, empreendedores financeiros que estão me assistindo, que a educação financeira é um assunto que a gente fala aí com a maior naturalidade. Mas a grande maioria das pessoas, adolescentes, adultos, não tem esse ensinamento hoje. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem relacionado a isso, a falar de finanças. A gente está falando de um assunto que é do interesse de todo mundo. Então, eu acredito 100% que essa influência é uma influência boa, é uma influência que pode mudar a vida financeira de muitas pessoas, mas, em contrapartida, que nem o Diego comentou, tem sim o seu lado que... a Mariana, o que ela é? Ela é blogueirinha? Ela não é professora, ela é blogueirinha. A gente sabe que tem, querendo ou não, esse lado pejorativo da criação de conteúdo. E eu até, inclusive, quero dizer pra vocês que isso tem que cair por terra, tá? Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Você pode sim servir, ser um professor, uma professora, dentro das redes sociais, que é onde todo mundo está. Então, por que não ensinar de uma forma ali leve, de uma forma... que você consiga também monetizar o seu trabalho, que também é importante, e trazer esse conhecimento adiante para um número máximo de pessoas. Sinceramente, Diego, eu nunca imaginei ter aí mais de 100 mil seguidores no Instagram. Foi um movimento constante, né? Crio conteúdo já há muitos anos, há muito tempo. E aí não é, a Mariana cria conteúdo há 3 anos, uma vez por semana. Sumiu 3 meses e voltou.
É 3 vezes por semana, em todas as semanas, todo o tempo, né? Acho que tem isso também. Aquela palavra constância, né? Tem que ter constância, persistência, né? Ter foco e o resultado vem, né, Mário? Acho que é aquela coisa de ter a persistência, né? Acho que é uma palavra importante aí para os profissionais, porque acaba sendo que muita gente tem medo, trava na hora de criar conteúdo. Eu me lembro que eu demorei 1 ano para postar um vídeo falando. Então eu só postava feed, né, só imagem, conteúdo estático. Demorei 1 ano para fazer um story falando, né? Então as pessoas têm essa trava. E por incrível que pareça, não quer dizer ser comunicativo ou não. Eu no mundo corporativo, a última empresa que eu trabalhei foi a Gerdau, eu trabalhava no Contas a Pagar, eu era super comunicativa. Também travei no meu primeiro vídeo nas redes sociais, porque a gente tem medo dessa comparação e do pré-julgamento das outras pessoas. Um vizinho lá vendo o Diego gravando vídeo. Tá gravando vídeo. E a faculdade, as pessoas ainda têm esse viés inconsciente que está totalmente errado. E aqui a gente pode trazer exemplos maiores, inclusive, no nosso nicho, que são cada vez maiores, ensinando no YouTube, no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais também. Muito bom. E uma das coisas agora que tu falou me remeteu uma questão. Hoje as pessoas acabam usando, né, essas redes sociais, principalmente o Instagram, que é a tua principal rede, e o TikTok, muito para entretenimento, não tanto para conhecimento. Então a gente fica nesse meio termo, assim, né? A gente tem que fazer o conteúdo mais sério e sendo mais divertido, daqui a pouco perde credibilidade. Como fazer esse equilíbrio entre credibilidade, autoridade? Ai, é tão difícil todo dia. Momento aí escrita. Pra começar, que o nome que eu escolhi, Mariana da Grana, você já pensa assim, opa, peraí, é um nome que chama atenção, mas não é um nome tão sério assim. Porque eu quis trazer com a minha personalidade. Então, o que eu costumo falar e direcionar para as pessoas? Como que é a tua personalidade? Se você é mais sério, não adianta você querer postar meme, coisa assim, que as pessoas vão estranhar, né? Não é da sua personalidade. Eu sou um pouco mais comunicativa, sou mais despojada ali na forma que eu me comunico com as pessoas. Pode sim fazer ali, trabalhar com equilíbrio. Então, trazendo aqui um exemplo, tá? Eu vou falar sobre taxa Selic, de uma forma séria, trazendo conteúdo. Daqui a pouco eu vou lá e coloco uma enquete. Você entende sobre isso? Você, né, trazendo ali aquela interação. Então, a interação não necessariamente precisa ser algo voltado ao humor. Sim. Não precisa. Dancinha, né, Diego? Que nem eu costumo falar. Eu passei já dos 30, tô com 34 anos, dancinha no feed, nem me viu. Não vou dançar, gente, não vou dançar. Mari, mas eu, né, sou uma educadora financeira jovem, quero fazer dancinha. Tudo bem, mas é o risco que você corre, porque, de novo, a gente tá falando de dívidas, nós estamos falando de saúde financeira, então a gente precisa cuidar muito. Mari, quando que eu posso brincar? Eu costumo falar ali dos assuntos de mercado. O iogurte mais barato e o iogurte mais caro. Qual que você prefere? Mas qual que você pode pagar? Então, cuidar, né? Ter, assim, esse equilíbrio, inclusive na hora da criação de conteúdo, é muito importante. Quando eu falo de dívidas, eu não dou uma risada. Daqui a pouco, quando eu falo de mercado, de gastos com férias, sim, dá pra trazer um conteúdo mais leve. Quando a pessoa tá endividada, não pode trazer um conteúdo tão leve assim. Sim. Então, verificar no seu feeling esse equilíbrio. O equilíbrio acho que é uma palavra importante, essencial, né? Essencial. E claro, hoje a gente tem, tu trouxe, já dando um spoilerzinho, a Mari gravando um conteúdo incrível pro nosso evento que tá chegando aí, nosso congresso. Então, fiquem ligados que nós vamos falar sobre criação de conteúdo, né? Como o educador financeiro pode se posicionar como um criador de conteúdo. Então fica com a gente aí que vai ter muita coisa boa. E como que a gente pode então transformar, né, um assunto que é um pouco mais técnico, que é um tabu na sociedade, as pessoas não falam de dinheiro em casa, não falam na família, não falam nas empresas, né? E como que a gente consegue desconstruir isso e trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais atrativa para a população e para o teu público, né? Também fala um pouquinho sobre isso, acho que é legal, trazendo esses dois olhares. Como definir o seu público-alvo, se identificar com um público específico, né? Acho que dão 2 pontos que dá para trabalhar em paralelo. Que legal, ótimo. Eu costumo falar que desde o início do meu perfil, sempre eu trouxe com uma naturalidade, assim, nada muito tecniquesco. Que, de novo, pensa que você vai criar conteúdo para pessoas que são leigas no assunto. Aqui a gente está falando com empreendedores financeiros,
que sabem muito bem o que a gente está falando, qualquer ensinamento que a gente venha trazer, isso eu já sei. Sim. Mas a pessoa que vai te assistir, um médico, um advogado, uma empreendedora em outra área, empreendedora no ramo da beleza, provavelmente ela sabe pouco de finanças. Na escola, no ensino médio, no ensino fundamental a gente não teve. Então o ideal é trazer esse conteúdo de uma forma simples. Como de uma forma simples? Trazendo exemplos do cotidiano. Então eu trouxe o exemplo do supermercado. Quando que você gasta grana? Todo tempo, né, na verdade. Toda hora a gente está gastando dinheiro. Então assim, gastos no feriado de carnaval. Terão gasto? Você pode realmente gastar? Então trazendo querendo ou não, essa parte que faz parte do dia a dia do pessoal. Mari, mas eu trabalho com investimentos. Então você também vai trazer essa realidade. Com endividados, assim, dessa mesma forma, sabe? E aí identificar o público-alvo para mim é algo que ao mesmo tempo que é muito complexo. Se você tem um autoconhecimento, você vai sacar. Eu gosto de falar disso. Você precisa gostar do que você está falando. Eu tenho um público hoje, vou dar um exemplo para vocês. A maioria são mulheres, se identificam comigo por eu ser mulher, falando de finanças. Então, para mim, não faz sentido fazer um canal de educação financeira somente para homens. Não que eles não vão participar, obviamente, mas ele não é focado só nisso. Então, é para mulheres e casais e, querendo ou não, tem algum simpatizante, alguma coisa assim. Qual o público-alvo? Qual o público que você quer atingir? Então, isso é bem importante também. Que, na verdade, a comunicação, né, da forma que tu fala vai impactar aquela pessoa que é a tua persona, que é a pessoa que tu vai... É como se fosse uma conversa, né? E isso vai acontecendo, Diego, com o passar do tempo. Por exemplo, eu não imaginei impactar empreendedores, né? Tanto empreendedores homens quanto empreendedoras mulheres. Porque como eu empreendo já há um tempo e teve essa parte de transição, tem muita gente que está nessa transição também. Sim, com certeza. CLT, ser servidor público e quer somente empreender. Então acaba se identificando, pra Mari deu certo, vou ver como ela fez. E assim a gente vai conversando sobre o assunto. A ideia até, pessoal, do Cefim, né, surgiu com isso, porque a gente tem um grupo aqui no Rio Grande do Sul, muito grande, de profissionais da área das finanças, que a gente se uniu. A gente sempre fala que nós não somos concorrentes, somos parceiros. Criamos um grande evento aqui, que é o Encontro Gaúcho de Educação Financeira, né, que já está indo para a 6ª edição em 2026. Então a gente criou essa comunidade e a gente vê que está sempre chegando gente nova, sempre gente chegando querendo aprender, né, coisas novas. Então é muito bom trazer essa bagagem, né, de alguém que começou lá atrás, que fez a transição de carreira, agora está aqui colhendo os frutos, né, depois de tanta plantação, né, agora está colhendo os frutos. Tanta luta atrás de batalha, que nem eu brinco. Mas sabe que essa questão de concorrente, que nem tu comentou, né, eu falo para todos os meus colegas educadores financeiros que eu vou lá, converso, às vezes converso pelo Instagram, e-mail, Diego é um colega também muito querido. Não dá para pensar assim, concorrência. Tem público para todo mundo. Por quê? Atualmente, a grande maioria dos brasileiros estão endividadas, tá? Teve um estudo agora, por último, que em 2025, 75% das pessoas estavam endividadas. Não tem público? Tem público. Tem público para mim atender, tem público para você atender. Então, eu acredito que quanto mais a gente acaba se juntando, trazendo esse conhecimento para mais educadores financeiros, empreendedores financeiros, mais educação financeira cria força. Mais eventos vai ter, enfim. Então, acho que é super importante. E a gente vê essa parte agora, entrando também nessa parte de criação de conteúdo, né? Os dois maiores, na verdade, eu vou até botar um terceiro, 4, vou botar até a Nath Finanças, que eu quero falar, um pouquinho sobre isso. Os 4 hoje, que são os maiores canais assim, de educação financeira ali, o Thiago Nigro, né, com o Primo Rico, a Natália Arcuri, eles abriram uma porta que antigamente lá, sei lá, tinha 1 milhão de investidores na Bolsa de Valores. A gente aumentou em 10 vezes isso, e muito foi resultado desse trabalho de influência, né? Eu digo que ambos os dois, né, principalmente os maiores, e vou colocar um terceiro agora, que é o Primo Pobre, né? Tu conhece também. Claro. Que eles começaram e muito com o olhar de comunicadores, né? Eles se comunicam muito bem. Né? A Natália Arcuri, ela já é jornalista da área da comunicação. O Primo Pobre fez uma identificação com uma galera ali, muito boa. Então a gente vê como é importante ter esse pessoal fazendo essa influência e trabalhando, né? Então o que tu podia dizer assim dessa questão do creator de finanças, né? Que é uma nova quase profissão que está surgindo, que é o nome creator, né?
e tu sendo uma creator de finanças que já está até tendo uma outra fonte de renda, que é a publicidade, né? Quando que tu imaginou que ia fazer publicidade, né, agora? Não, de novo, né? As coisas elas vão acontecendo, isso é muito legal para trazer para os empreendedores financeiros. Você pensa assim, não, eu nunca vou fazer palestra, eu nunca vou ter um público grande. Não pensa assim, que as demandas vão acontecendo e foi o que aconteceu comigo, assim. Ser creator, por exemplo, atualmente eu sou creator na Play, né, da Nath Finanças, que também é uma grande empreendedora nesse ramo. Já de tempo, eu nunca imaginei, na verdade, trabalhar com ela, e foi muito nesse sentido, assim, ela viu a minha criação de conteúdo constante e foi lá e viu que a gente poderia fazer esse movimento de força, né, que é o que a gente está fazendo aqui também, de trazer mais educadores financeiros, porque a gente faz a junção das comunidades, sabe, Diego? Isso é muito importante. Quando a gente faz uma collab, que nem eu costumo falar, de um conteúdo, eu e o Diego, o público do Diego vai se identificar comigo e o meu público, daqui a pouco a gente vai fazer uma troca ali de públicos que é tão interessante. Porque em outros nichos é assim que funciona, né? Essa junção. E aí trazendo a questão da criação de conteúdo, publicidade. Nada mais é do que a questão da constância de novo. Então a primeira empresa que me chamou foi a Febraban para fazer um conteúdo para eles. Porque eles estavam de olho, desculpa o palavreado, mas é isso, na minha audiência. E é a mesma coisa que vai acontecer com você quando a empresa te chamar para palestrar, para publicidade. Eles estão, querendo ou não, ter acesso à sua audiência. Independente com a quantidade de seguidores, tá, Diego? Pode ser 1.000, 100 seguidores, 10 mil. Querendo ou não, esse aumento vai muito de encontro. Os exemplos que você trouxe, né? Thiago Nigro, Natália Arcuri, quanto tempo que eles estão criando conteúdo? Não dá nem pra se comparar muito, né? Não, mas assim, se você ir lá na rede social deles, a quantidade que tem de posts, eles criam conteúdo há muito, muito tempo. Então é com o tempo que a gente tem esses acessos, né? E essa questão que tu trouxe essa palavra que é importante, até porque a gente acaba... O ser humano é assim, de comparação, né? O que tu poderia dar de dica, de recomendação para aquela pessoa que está começando agora, que vai abrir um Instagram agora, que vai ter seus 0 seguidores, né? E ela vai se comparar com a Mari da Grana, que tem 100 mil. Como que tu achas que pode... Como é que vai ser? Como é que tu pode, né, ajudar essa pessoa a começar realmente? Ai, que maravilha, ótimo. Parece até estranho o que eu vou dizer, tá? Mas você precisa começar de fato. Você precisa escolher uma plataforma. Hoje eu acho que a gente fica até meio perdido, né? Agora tá voltando de novo o YouTube. Mari, pra onde eu vou? YouTube, Instagram. Não necessariamente você precisa ser forte no Instagram, mas é importante que você dê foco a uma rede social só. Não sei se é Instagram, se é TikTok, se é Threads, tem várias hoje, né? Twitter, o próprio YouTube. Precisa focar em uma rede só, que é só o tempo que vai dizer, ó, como consequência, com a sua constância na criação de conteúdo, você vai acabar crescendo. Mari, mas eu tô me comparando com outro youtuber, né? O Diego falou do Primo Pobre, eu acho ele, querendo ou não, maravilhoso. Ele tem o YouTube, tem o Instagram, mas provavelmente quando ele começou a criar conteúdo, a autenticidade dele foi muito importante. Assim como comigo a mesma coisa, a autenticidade foi muito importante. E a comparação ela não acontece com a questão do autoconhecimento. Então você sabe como é que você é, você sabe a sua personalidade, identificou o público-alvo. Usa as outras redes maiores não para se comparar, para se inspirar. Boa, ótimo. Logo quando eu criei o meu Instagram, eu meio que deixei de acompanhar esses criadores de conteúdos maiores para não bater a ansiedade, não bater a comparação. Então eu fui criando ali no meu feeling e logo depois comecei a acompanhar de novo, entende? Eu acho que também fechar um pouco os olhos para isso pode ser uma boa tática. Boa. E a gente tá, né, falando em acertos, né, que tu teve, né? E se tu pudesse trazer um erro, mas algo que tu acha que poderia ter feito diferente, e no sentido até, onde que tu acha que muitos creators, muitas pessoas acabam errando? Então não é necessariamente você, né? Que as pessoas acabam errando nessa busca aí de engajamento, busca de aumentar o número de seguidores, sei lá, antigamente se falava muito em comprar seguidores, por exemplo, né? O que mais tu acha que poderia trazer, assim? Um erro que eu acho que a maioria das pessoas cometem é querer seguir trends, querer seguir uma personalidade que não é sua. A gente acha que a pessoa que está do outro lado vendo não vai perceber, e ela percebe. Então eu acho que o erro número 1 é a pessoa esquece da sua autenticidade.
siga sendo uma pessoa autêntica. Mari, eu não sou a engraçadona, nunca fui a engraçadona da turma, sou mais na minha. Faz um conteúdo mais na sua mesmo, né? O conteúdo técnico. Não, gosto de conversar, de trazer. Seja você, sabe? Eu acho que esse é o acerto número 1. A questão de compra de seguidor é uma boa, né? Ele já trouxe aqui o exemplo. Deixa você crescer de forma orgânica, porque a sua audiência vai ser orgânica, né? Independente da questão do número de seguidores e quanto tempo que você vai levar para isso. E o grande erro também, que eu acho que daí é um erro meu, que eu demorei, foi a demora para oferecer os meus serviços, produtos, a forma que você deseja ali monetizar, com medo das pessoas, de novo, com medo do julgamento, ou das pessoas acharem caro, outras pessoas falarem, ah, a Mariana agora é vendedora de curso. Acontece, viu? Acontece bastante. Você precisa criar conteúdo de forma gratuita até um certo tempo, mas depois você precisa ter alguma coisa para oferecer, né? Toda essa galera que a gente citou aqui, ou tem um curso, ou tem uma mentoria, ou vende um planner, todos eles vendem algo. Então acho que esse é um erro também importante de trazer. Ótimo. E o que a galera pode esperar aí da tua palestra, do teu conteúdo que vai rolar no Cefim? Ai, que demais! Nossa, ficou incrível. Ai, eu vou tentar não dar spoiler, gente. Eu quero que vocês assistem. Foi um conteúdo prático, rápido. E aí quando eu falo rápido para algumas pessoas, ali uma média de 30, 25, 35 minutos, às vezes pensando, comparando com as redes sociais, é um conteúdo longo, mas para uma aula, assim, querendo ou não, que você vai aprender, que você vai aprender a identificar o seu público-alvo, entender qual rede social você vai fazer, quais são as ferramentas para você começar a criar conteúdo. Então é um conteúdo que eu trouxe, assim, do fundo da minha dedicação, do meu coração, e é algo que eu uso no meu dia a dia. Trouxe eu ali como case, querendo ou não, mostrando como é que funciona a questão dos insights também do Instagram, que é minha rede social principal. Espero que vocês gostem, de verdade mesmo, tenho certeza que vai dar ali um insight para vocês começarem com tudo. Isso, acho que abre possibilidades, né? Então, abre muitas possibilidades. Então, diz aí qual que é a tua... pra gente indo pro final, assim, dizer tuas redes sociais, falar um pouquinho pra galera, né, te seguir. E uma dica final, né, que você pudesse dar para os profissionais aí, empreendedores financeiros. Ai, demais, ótimo. Uma dica final é insistir nos sonhos que você, querendo ou não, acredita, sabe? Independente do projeto que você tenha, do nicho que você tenha, às vezes a gente desacredita e às vezes outras pessoas, às vezes até conhecidas, vão lá e, querendo ou não, acabam murchando o nosso sonho. Então, insista nos sonhos que você acredita. Você me encontra no Instagram, TikTok, LinkedIn, @Mariana da Grana, como se lê, então é bem fácil ali de me achar. Eu respondo direct. Antigamente, Diego, era quase na hora, agora demora um pouco. Tem um SLA ali, tem um delay, mas eu respondo. Pode entrar em contato se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. E YouTube, a princípio, em breve, eu estou estudando ainda, até conto lá na aula dentro do Cefim, lá dentro do congresso, que YouTube é algo que eu tô pensando, mas ainda não tem nada certo. Então, Instagram, LinkedIn, TikTok, @Mariana da Grana. Que bom. Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Com certeza vai agregar muito para os profissionais da área das finanças. Então, né, continuam seguindo o nosso conteúdo aqui do Cefincast. A gente vai ter muito mais para você se posicionar, para você virar uma autoridade, para você conseguir monetizar, saber precificar também. Né? Depois, até uma pergunta que depois eu vou fazer nos bastidores aqui para a Mari, alguma coisa que é uma dificuldade dela, que a gente pode também agregar aqui no nosso conteúdo. Então a ideia é a gente se ajudar e principalmente ajudar, né, a nossa população, ajudar os brasileiros a saírem do endividamento e a gente conseguir aí ter uma sociedade cada vez mais saudável financeiramente. Então, muito obrigado por quem ficou até aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. E é isso, né, Mari? Tchau, valeu, tchau. Tchau.